Até estava assistindo ontem as suas imagens, todo contente lá subindo no Senado, fazendo seu discurso no Senado. Essa sua passagem no Senado antes de ir ao Supremo Tribunal Federal é uma espécie de despedida da política que o senhor gosta tanto, ministro? É uma forma de complementar as minhas experiências de vida, um aprendizado a mais, como disse ontem na tribuna do Senado. E, evidentemente, sim, fazer essa despedida depois de 18 anos de intensa atuação política. Estou deixando a política partidária, a política no sentido estrito da palavra, e tem também essa carga afetiva. Tenho procurado trazer bons debates. Ontem falei sobre segurança pública, hoje vou à tribuna falar exatamente sobre o Supremo Tribunal Federal, que é um dos temas hoje mais em evidência na pauta política institucional no Brasil. Ministro, Ministro, eu quero eu aproveitar essa até queria sua saber, ele vai falar do que do Supremo, preocupação hein? com. Deixa só ele falar o que que ele vai falar, que ele falou que hoje vai falar do Supremo. Eu fiquei curiosa. O que que ele vai falar do Supremo na tribuna do Senado hoje, ministro? Ontem mesmo, quando eu falei sobre segurança pública, logo em seguida, eu tive a alegria de presidir por um período a sessão e houve alguns senadores que foram exatamente falar sobre o Supremo. Lembro do senador Esperidião Amin, por exemplo, e outros que mencionaram temas concernentes a propostas de emenda à Constituição. Então, eu vou falar um pouco sobre certas premissas que me parece que não estão bem postas no debate, por exemplo, uma tentativa de imaginar que mudanças institucionais devem estar vinculadas ao controle do conteúdo de decisões. E isso não é um bom caminho. Eu lembro que quando o Congresso resolveu ampliar a aposentadoria dos ministros do Supremo de 70 para 75 anos, foi uma proposta de ocasião, vinculada àquele momento. Não queriam que a então presidente da República, Dilma Rousseff, fizesse novas indicações. E qual o resultado disso? Hoje reclamam que os ministros do Supremo ficam muito tempo. Ora, mas quem decidiu isso foi exatamente o Congresso. Então é preciso ter ponderação, tranquilidade, mais ou menos esse é o chamamento que eu farei a fim de evitar ideias de retaliações ou de confrontos que não ajudam o Brasil. Agora, parece claro, ministro, que seria absurdo se o Congresso pretendesse legislar sobre decisões, sobre o conteúdo de decisões do Supremo. Mas o senhor mesmo já apresentou emendas, quando foi deputado, uma emenda propondo disciplinar o tamanho do mandato. O senhor acha que, nesse aspecto, abstraindo o desejo de alguns de interferir nas decisões, de rever, eventualmente, até decisões do Supremo, o resto é do jogo? Mexer no mandato, disciplinar regras internas, como, por exemplo, a forma como o Supremo concede liminares, monocráticas ou não, isso é do jogo, a seu juízo? São normas institucionais que estão hoje na Constituição, no caso, no artigo 101, que define a forma e os critérios de investidura dos ministros do Supremo, ou mesmo normas de natureza processual. Então, é claro que o Congresso pode legislar sobre isso, evidentemente, preservada as funções precípuas, típicas do Judiciário. Então, há ideias, por exemplo, de fazer impeachments de ministros do Supremo por conta de não gostar de uma determinada decisão. Isso, obviamente, é impossível. Isso é incabível, porque se chocaria contra a lógica da cláusula pétrea relativa à separação de poderes. Agora sim, claro, Josias, debater os critérios de investidura, idade mínima. Alguns acham que deve haver idade mínima, e diferente de 35 anos, há países que praticam idades mínimas mais altas. Então, é claro que essa é uma competência do Congresso. Agora, isso não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma e vinculado a paixões momentâneas, porque há alternância no poder. Às vezes, o partido que hoje está na oposição vira governo amanhã. Então, você não pode vincular uma decisão grave ao país, que interessa à economia, aos empresários, aos trabalhadores, a paixões políticas momentâneas. Eu pergunto ao senador
Flávio Dino, não ao futuro ministro. Hoje o senhor é senador. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está defendendo tempo de mandato para ministros do Supremo. O senador Flávio Dino concorda? Eu apresentei, Thales, uma proposta nesse sentido em 2009, alinhado à experiência dos tribunais constitucionais da Europa. Nós temos já um sistema de mandato no Brasil, apenas não tem esse nome. Mas, diferente dos Estados Unidos, em que prevalece a cláusula do, entre aspas, enquanto bem servir, ou seja, um justice da Suprema Corte nos Estados Unidos, pode ficar lá 30, 35 anos e não é incomum que isso ocorra. No Brasil, não, há um teto. Veja a minha situação, Thales. Eu tenho, em breve, 56 anos. Se vigorasse o parâmetro de 70, como vigorava até aquela mudança de ocasião, eu teria 14 anos de permanência no Supremo, alinhado às melhores práticas internacionais. Quem mudou os meus 14 para 19 de mandato, chamemos assim, foi o Congresso Nacional. Então, essa é a prova que mudanças não podem ser Mas o feitas senhor não está me respondendo se o senhor é a favor dessa superficialmente. medida de tempo de mandato. Eu estou perguntando ao senador, eu insisto. Se o senhor é a favor dessa proposta do presidente do Senado, de se estabelecer um tempo de mandato. Chamemos ou não de mandato, esse tempo máximo de permanência já existe. Ele pode ser maior ou menor, mas, diferente dos Estados Unidos, no Brasil já existe o mandato. Você pode discutir o tamanho. Agora sim, claro, eu acho que se a proposta fosse vamos adotar o sistema dos Estados Unidos, em que você pode ficar até os 80, 85, 90 anos indefinidamente, eu seria contra. Eu acho que sim, ter um tempo máximo de permanência. Mas o tempo da idade, agora, ministro... esse tempo máximo de permanência vai ser 11, 14, 15 ou 20, essa é uma decisão. Mas friso, eu, quando lá chegar, já terei um tempo máximo de permanência, ou Sim, seja, já terei um mandato. Mas eu entendi, a pergunta do Thales acha que tem que ser esse prazo definido? O prazo já é definido, é a idade do ministro. Mas, por exemplo, então vamos pensar em 10 anos. O senhor reduziria isso? Acha que tem que reduzir? Não tem que ser atrelado à idade? Porque há ministros muito jovens, que acabam ficando muitos e muitos anos lá. Acha então que a regra não deve ser a idade do ministro, e sim um prazo de permanência de outra forma? Fabíola, nas condições atuais, eu acho que a combinação, um pouco do que a Alemanha faz, a combinação de idade mínima mais alta e voltar a idade máxima para 70 anos, como era, é uma boa solução de meio termo. Então, você teria, sim, prazos limitados, sem entrar no mérito, porque exatamente no mérito de tamanho de mandato, porque nós temos um problema. Alguns estão querendo um mandato muito curto, e isso é péssimo para o Brasil. Péssimo por quê? Porque uma Suprema Corte tem que ser provedora de segurança jurídica. Então, já é difícil manter uma jurisprudência sólida hoje. Imaginemos se mandatos de 5 anos, de 8 anos. Não vai haver jurisprudência no Brasil e o Supremo Tribunal Federal não vai cumprir o seu papel. Então, como há esses interesses momentâneos poluindo o debate, eu acho melhor um outro caminho. Esse caminho de reflexão sobre idade mínima e idade máxima, que vai dar no mesmo lugar, sem cair em casuísmos indevidos que acabem sendo deletérios ao Brasil. Então, o senhor é contra a proposta do Pacheco, né? Thales, é difícil eu cravar isto, porque daqui a pouco vai que eu tenha que julgar isto, né? Então, eu digo assim, eu não conheço detalhadamente a proposta do Pacheco, mas me parece que nesse instante, vou falar da minha própria proposta, de 15 anos atrás. Hoje eu adotaria outro caminho.